Federal Cast. E pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Então vai ser essa passagem que nós vamos estudar. Irmãos, preciso desde já fazer uma confissão para vocês desse texto. Como vocês acabaram de ver, é um texto, assim, glorioso, né? É um dos textos mais bonitos que eu considero na Bíblia. Essa carta em si, a carta de Filipenses, é muito desafiadora. E só a graça de Deus para me ajudar a dar esse estudo, sabe? Porque eu considero que essas palavras aqui, que Paulo diz aqui, são assim, estão muito além do meu entendimento, sabe? E da minha experiência também. Então, eu peço a ajuda de Deus. Eu tenho orado por isso e eu peço que Deus ele possa me ajudar nesse momento a falar dessas palavras e a trazer aqui aquilo que ele falou ao meu coração, né? E que Deus possa abençoar vocês. Essa epístola de Paulo aos Filipenses, ela vai tratar, né, de vários assuntos, mas digamos assim, o centro dessa carta, o coração dessa carta, está no capítulo 2, no poema que é feito aqui por Paulo, dos versos 5 ao 11, onde nós temos, né, Paulo falando sobre a questão da humilhação de Cristo, dele ter se feito servo, ele se esvaziou, se fez servo e habitou, né, ele se encarnou, fez-se como um de nós. E foi o grande exemplo, o grande exemplo de humilhação, de submissão à vontade do Pai. E essa carta tem como coração, digamos assim, se a gente fosse dizer, esse poema de Paulo aqui no capítulo 2. E você percebe que ao longo da carta, ele vai trazer alguns exemplos, digamos assim, a respeito desse assunto, dessa questão de se colocar, digamos assim, de se colocar submissa à vontade do Pai e muitas vezes ter uma vida em que você vai abrir mão da sua vontade, daquilo que você quer fazer e fazer a vontade do Pai, assim como Jesus fez, né? Ele fez a vontade do Pai, ele se entregou na cruz e morreu pelos nossos pecados. Mas aí a gente vai estudando. Mas essa passagem aqui vai falar um pouco da vida de Paulo, né? Nós sabemos que quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. E Filipos era uma cidade que se encontrava ali na região da Macedônia. E aí Paulo estava preso, ele estava lá preso e os irmãos da igreja de Filipos manda Epafrodito, que ele cita Epafrodito aqui nessa carta, ele manda Epafrodito para Roma, saiu lá da Macedônia para Roma para levar uma oferta para Paulo. E é por meio de Epafrodito que Paulo envia essa carta, né, quando ele volta para Filipos, para Macedônia, Epafrodito leva essa carta de Paulo aos Filipenses. Então, Epafrodito vai e pôs em risco a sua própria vida, né? Paulo vai falar isso, que ele adoeceu a ponto de morrer, e foi Deus que o livrou realmente da morte, e Epafrodito pôde voltar para a igreja dos Filipenses. Então, basicamente, só uma revisãozinha para a gente. E aí eu gostaria de começar esse estudo, gente, perguntando uma coisa para vocês.
se alguém que nunca leu a Bíblia, alguém que, digamos assim, é do mundo, né? Alguém que não é cristão, que não conhece as Sagradas Escrituras, que não está nesse nosso meio que a gente está habituado, né? Na nossa igreja. Imagine se essa pessoa, ela lesse essa passagem que a gente acabou de ler, essa passagem dos versos 19 ao 26. O que você acha que ela diria? Porque eu fiquei meditando nisso e eu pensei comigo mesma, Senhor, eu acho que se uma pessoa que não está habituada com a Bíblia, que não está no meu meio, né, que não conhece a Jesus, ela lesse essas palavras, ela ia dizer, essa pessoa aqui, ela é louca. Essa pessoa aqui, ela não está batendo bem do juízo. Porque aquilo que Paulo vai falar aqui nesses versículos e em toda essa carta, talvez todo o evangelho, vai, tipo assim, é completamente contrário a tudo que o mundo fala, gente. Tudo que o mundo fala. Tudo que Paulo vai falar, olha só o que ele diz. Viver é Cristo e morrer é lucro. Como é que a morte pode ser um lucro na vida do homem ou na vida da mulher, na vida de qualquer pessoa? Como é que você vai dizer que a morte é lucro? Se você sair por aí dizendo isso, as pessoas vão te chamar de louco, porque isso vai, digamos assim, completamente na contramão do que o mundo acredita. Ninguém quer morrer. As pessoas têm medo da morte. E justamente nessa época que a gente está vivendo agora de pandemia, isso está muito claro, sabe? As pessoas têm medo da morte, porque elas não sabem para onde elas estão indo. As pessoas têm medo da morte porque elas não têm nenhuma segurança do que vai acontecer com elas. Elas não sabem para onde elas estão indo. Não sei se vocês conseguem me entender. E Paulo aqui, gente, essa carta é a última carta que ele escreve quando ele estava na prisão. Depois ele vem o julgamento e ele é solto. Mas nesse momento, quando ele escreveu essas palavras, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ele poderia, tanto nesse julgamento que estava a caminho, ele poderia morrer ou ele poderia viver. Ele estava esperando o dia desse julgamento. Então, ele estava algemado aqui, estava na prisão. Havia um carcereiro que ficava o tempo todo do lado dele. Na verdade, ele ficava algemado a essa pessoa, né? E de noite lá o guarda com Paulo, né? Eles estavam presos um ao outro por uma algema, por uma corrente. E ele estava esperando esse julgamento, o dia desse julgamento. Aqui fazia mais ou menos uns 5 anos, se for contar o tempo também que ele passou preso em Cesareia, faz mais ou menos uns 5 anos que ele estava ali na prisão, né? E esse homem que estava à beira do julgamento e o risco de morte dele aqui era muito vivo. Não é que Paulo não sabia se ele ia passar, digamos assim, se ele ia sobreviver a esse julgamento que ele teria. Ele não sabia, ele podia morrer. E esse homem é o homem que fala essas palavras. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só para vocês terem uma ideia de a situação de Paulo e do que ele estava passando aqui nesse momento. Então, eu queria que você pensasse em você. E eu aqui pensando em mim, se eu estivesse à beira de um julgamento, se você recebesse um exame, por exemplo, dizendo que você está com uma doença e que essa doença talvez possa te levar à morte, sabe? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Se isso acontecesse, qual seria a sua reação? Será que você se desesperaria e diria: o que será de mim? Ou será que você poderia dizer assim como Paulo: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro? O verso 19, ele vai dizer o seguinte. Eu estou com outra tradução aqui, a NAA, mas faz a mesma coisa. Vai dizer o seguinte: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ele vai começar essa passagem dizendo isso. E esse porquê aqui que ele fala está relacionado ao outro versículo. Vamos ler o final do outro versículo? O versículo 18 diz o seguinte: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade,
também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então, isso porque está ligado a esse regozijarei. Por isso que ele se alegra, porque ele está certo de que, pela súplica de vocês quem? Dos filipenses. Ele vai falar que pela súplica dos filipenses e também de todas as outras igrejas, né, que estavam orando por ele, e pela ajuda e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, ele seria liberto. Então, desde já, eu queria falar uma coisa sobre essa questão da libertação aqui. É um ponto que os comentaristas bíblicos, eles meio que discordam. Por quê? Porque quando você lê esse versículo 19, você pensa assim, Paulo então está dizendo que ele vai sair da prisão. Porque ele está falando que pela súplica dos filipenses e com a ajuda do Espírito, ele vai ser liberto, né? Isso resultará em minha libertação. Mas é muito controverso isso, porque ao longo da carta, aqui nesses versículos que a gente leu, do 19 ao 26, ele vai falar dessa questão da morte que estava ali à porta. Quando ele fala da morte, ele não fala como alguém que não vai passar por isso, né? Que isso não seja uma possibilidade. Mas ele vê a morte, depois desse julgamento, como uma coisa que poderia realmente acontecer. E no capítulo 2 também tem uma passagem que ele vai dar a entender, né? Que ele poderia morrer nesse julgamento, por conta do julgamento. Então, o que a maioria dos comentaristas, das pessoas que, enfim, estudam mais a fundo a Bíblia, né, dizem é que o que Paulo está aqui falando não é em relação à libertação dele para ser liberto da prisão, sair e viver. Mas a libertação aqui, ela tem dois significados. Seria a libertação daquela situação que ele estava vivendo, ou seja, ele estava preso ali, né? E aí ele iria ser liberto ou pela morte, porque ele poderia morrer por causa do nome de Jesus, e aí ele iria morrer e ele seria liberto, porque ele estaria com Cristo, mas também ele poderia ser liberto por meio desse julgamento e voltar a fazer o trabalho dele e a obra que ele estava fazendo. Não sei se vocês conseguiram entender, mas essa libertação, o que a gente pode entender aqui, né, é que Paulo, ele não estava dizendo que ele tinha certeza de que ele iria ser liberto da prisão, mas o que a gente percebe ao longo da carta e das outras passagens é que ele via como um perigo grande ele morrer após esse julgamento, certo? Então, mas esse não é consenso entre todos. Mas a gente vai tomar esse posicionamento que eu falei, para a gente entender essa passagem. Então, dito isso, a gente vai analisar esses dois elementos aqui nesse versículo. O primeiro deles é a súplica dos filipenses para que Paulo saísse daquela situação e a ajuda do Espírito. Nós vemos aqui dois fatores. Um fator humano e um fator divino. O fator humano eram as pessoas, as igrejas que estavam orando em favor de Paulo. E o fator divino era o Espírito Santo que estava ali ajudando Paulo. Então, Paulo, ele confiava no poder da intercessão do povo de Deus. Ele confiava que aquelas orações, elas teriam efeito, de que Deus estava escutando aquilo que os filipenses estavam pedindo. Né? Não significa dizer que Deus iria fazer a vontade deles, mas que Deus considerava essas orações e escutava a súplica dos filipenses. E pensando nessa questão da oração, eu não sei vocês, mas eu vejo assim, a oração, às vezes eu fico pensando, Senhor, a oração é uma coisa muito misteriosa, porque nós sabemos que Deus é soberano, que Ele é todo-poderoso, que Ele tem o domínio de todas as coisas, que Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Mas Ele, a maneira que Ele instituiu, digamos assim, para agir no meio do seu povo, entre o seu povo, foi por meio da oração. Não estou dizendo aqui que Deus se limita a fazer alguma coisa se nós orarmos, porque a gente não pode dizer isso em relação a Deus, que Deus só age por meio da oração. Não, ele faz muito mais. Mas ele age também quando o seu povo está orando, quando o povo está buscando, quando o povo está intercedendo. Então, isso é uma coisa clara. No Antigo Testamento, por exemplo, isso é muito claro no livro de Neemias e de Esdras, quando eles voltam do cativeiro
né? E tem a reconstrução do templo, tem a reconstrução também dos muros de Jerusalém. E você vê ali o povo se juntando, chorando na presença de Deus. O povo, naquela situação em que eles estavam, a cidade destruída, Jerusalém destruída, os muros destruídos, e eles, quando o povo vê, eles reconstroem o templo e eles veem que a glória desse, digamos assim, esse segundo templo era muito inferior, digamos assim, ao primeiro, porque o primeiro tinha aquela coisa, muito ouro, muitas coisas, pedras preciosas. Então, o povo, o que você vê é o povo se juntando, eles se juntam para clamar a Deus, para pedir a Deus misericórdia, para pedir a Deus que ele tenha misericórdia do povo, né, para dar graças a Deus, para que Deus intervisse na história. Então, quando o povo de Deus ele se une para orar, muitas coisas grandiosas podem acontecer. Porque essa foi a maneira, digamos assim, que Deus escolheu para agir. Deus age por meio das nossas orações. E como eu falei para vocês, né, isso é uma coisa misteriosa, porque ele sempre vai fazer a vontade dele, não é a nossa vontade. Ele vai fazer sempre a vontade dele, mas ele age quando a gente ora. E é uma coisa que uma amiga minha sempre fala, Jamile, que a oração move o sobrenatural. E isso é algo assim muito verdadeiro, minha gente, porque aquilo que a gente não consegue ver, as coisas invisíveis, as coisas espirituais, que a gente não vê com os nossos olhos, mas Deus está vendo e Deus está agindo. Deus está agindo e quando a gente ora, Deus age, Deus age. Então, a oração move o sobrenatural, porque por meio da nossa oração, a gente pede para Deus fazer as coisas e ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Isso é muito interessante, porque tem coisas que nós não podemos fazer. A maioria delas, na verdade, nós não podemos fazer, mas Deus pode. Então, quando a gente ora, a gente se coloca na dependência de Deus e Deus age, Deus move o sobrenatural, Deus vai abrindo portas. E é assim que ele trabalha. Estava fazendo um curso sobre discipulado no curso Perspectivas. E um missionário chamado Samir, né, que ele trabalha na China, ele estava dando esse curso de discipulado e ele vai falar muito sobre a oração, que a oração é uma peça fundamental, talvez uma das coisas principais quando você fala de missões, você fala de campos transculturais, né, missões em lugares difíceis. E ele vai dizer o seguinte, que eles fizeram uma pesquisa nos campos que eram lugares difíceis, né, e fizeram uma pesquisa para entender por que que em alguns lugares tinha pessoas que conseguiam ter êxito, entre aspas, né? Ter êxito, digamos assim, tinha muitos discípulos, tinha movimento de discipulado, pessoas fazendo discípulos, pessoas se convertendo a Jesus, ao Evangelho, e tinha outros lugares onde parecia que a coisa não andava, as coisas estavam devagar, não andavam de jeito nenhum. Eles fizeram essa pesquisa para entender quais eram os fatores que influenciavam nisso. E uma coisa que ele vai falar é que nos lugares onde havia movimentos de discipulado, de pessoas fazendo discípulos de Jesus, muçulmanos se convertendo a Jesus e pregando para outros muçulmanos, eram os lugares onde havia muita oração. E não falando só apenas das pessoas que estavam lá, mas pessoas em outros lugares que estavam intercedendo por aqueles que estavam naquela linha de frente. Então, não era apenas uma oração por semana, não era apenas, digamos assim, uma oração de vez em quando. Eram pessoas que se comprometiam em orar por aquela causa, em se colocar diante de Deus por aquela causa. E é isso aqui que os filipenses estavam fazendo por Paulo. Estavam se colocando de joelhos, estavam orando a Deus e buscando a Deus por conta daquilo que o seu irmão em Cristo estava sofrendo. Irmãos, isso é uma coisa que falta muito na igreja de hoje. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu olho para as nossas igrejas, para o Brasil, e eu sinto falta disso. Sinto falta da gente se colocar diante de Deus juntos, né? E buscarmos ao Senhor, realmente ser uma igreja intercessora, sermos igrejas que se colocam na presença de Deus
na perseverança da oração, de orarmos juntos por um propósito. Muitas vezes o que eu observo é que a gente, reunião de oração, mas a gente não tá ali, sabe, junto, perseverando na oração e buscando a Deus por algum propósito, por um campo transcultural, talvez, por algum enfermo, alguém que está passando por uma necessidade dessa igreja unida, orando em favor de alguma coisa. Às vezes eu sinto falta disso. E nós precisamos ser, digamos assim, a mudança precisa acontecer primeiro nas nossas vidas. Primeiro, nós precisamos ser pessoas que buscam a Deus desse jeito, pessoas, homens e mulheres de oração, intercessores. Nós precisamos ser assim primeiro, para daí a gente ver isso acontecendo também nas nossas igrejas. O segundo fator aqui que ele fala é do Espírito Santo. Por quê? Porque, minha gente, não é só o povo de Deus orando, mas o Espírito Santo que estava com Paulo. Eu fiquei meditando sobre isso e eu pensei, nossa, Paulo, ele sabia que o Espírito Santo estava com ele o tempo todo. Não era só o Paulo e o carcereiro naquela prisão, mas era o Espírito Santo também que estava ali. Paulo, o Espírito Santo e o carcereiro. Então, em nenhum momento, Paulo estava sozinho naquela tribulação que ele estava passando. Eu acho que ele não via nem aquela prisão como tribulação, porque você olha para a carta e ele só fala de alegria, só fala de coisas boas. Então, sabe por quê? Porque ele sabia que ele estava no lugar onde ele deveria estar, que aquela era a vontade de Deus para ele naquele momento. Então, ele sabia que aquilo ali que estava acontecendo foi permissão de Deus. E por isso que ele não conseguia ficar triste, né? Então, não havia só o carcereiro e Paulo daquela prisão. O Espírito Santo estava com ele. E isso faz toda a diferença. Isso faz completamente a diferença, porque ele sabia que tinha alguém ajudando ele o tempo todo, que havia um consolador, que havia um ajudador, que havia alguém que estava intercedendo por ele, como a palavra fala, né, que o Espírito Santo intercede por nós. Então, irmãos, se a gente realmente acreditasse que nós temos o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o nosso ajudador, que ele está conosco, que ele está presente na nossa vida, eu acho que isso deveria ter um impacto muito maior nas nossas vidas, assim como Paulo era aqui. Assim como ele tinha certeza de que o Espírito Santo estava o ajudando, a gente também precisa ter essa noção, essa consciência de que nós temos o Espírito Santo e que ele nos ajuda, que ele é por nós, que ele está conosco, que ele foi dado a nós por um preço que Jesus pagou naquela cruz. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se a gente não soubesse disso, como se o Espírito Santo não habitasse nas nossas vidas, não habitasse em nós. A gente pode viver uma vida de crente a nossa vida inteira sem ter essa consciência de que nós temos, digamos assim, alguém que habita em nós, né? O Espírito de Jesus Cristo que habita em nós e que foi nos dado por conta do sacrifício de Jesus e que nós temos acesso a esse Espírito Santo, digamos assim, né? Que ele tem um impacto sobre as nossas vidas, que ele nos ajuda, que ele nos guia. Eu lembrei muito daquela passagem de Atos 16, em que o Espírito Santo, você vê que Paulo, ele tinha uma relação com o Espírito Santo guiava Paulo. Então, Paulo estava indo para a Ásia. E o que acontece? O Espírito fala o quê? Não, ele tem uma visão, e um varão macedônio, né? Ele fala que ele passa aqui na Macedônia. Então, o Espírito Santo usa essa visão para dizer a Paulo que ele deveria ir para a Macedônia e não para a Ásia. Irmãos, Deus também guia as nossas vidas hoje. Deus guia as nossas vidas hoje. Deus fala conosco. Deus nos guia, guia as nossas decisões, guia aquilo que a gente faz. As nossas vidas, elas não estão nas mãos do acaso. Não estão nas mãos da probabilidade. Entende o que eu estou dizendo? Quando você tem um relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita em você, a sua vida ela é diferente. Você não está nas mãos, sabe, do acaso.
a sua vida está no controle de Deus. Deus está controlando a sua vida, Deus está cuidando da sua vida. E a gente precisa entender isso e confiar nessas coisas, sabe? É um exercício, na verdade, que nós precisamos fazer. Quando vem aqueles pensamentos, né, em que a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Deus, tá tudo do jeito que eu não planejei, Senhor. E aí, quando esses pensamentos eles vêm, você precisa pregar para você mesmo. E você precisa se, digamos assim, fazer uso das Sagradas Escrituras, de ver as promessas e as verdades que você tem nas Sagradas Escrituras e pregar para você mesmo. Quando essas verdades, essas mentiras que vêm à nossa mente, elas chegam, a gente precisa lutar. E a nossa arma é a palavra de Deus. Então, quando isso chega, você precisa dizer para você mesmo. Não é questão de autoafirmação, de positivismo, não é isso. Você está usando a palavra de Deus, você precisa dizer para você mesmo: não, a minha vida está sob o controle de Deus. Deus tem o controle da minha vida. Eu sou filho de Deus. Deus está cuidando da minha vida. Eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo cuida de mim. Ele me ajuda, assim como o Paulo está falando aqui. Então você percebe a diferença, não é positivismo, não é autoaceitação, as coisas que a gente vê na internet, mas é você fazer uso da palavra que nos foi dada. Então, o versículo 20 vai dizer o seguinte: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, é o seguinte, aqui, Paulo, ele vai falar uma coisa, cada frase dele aqui é surpreendente, porque cada frase, eu não sei, é realmente o Espírito Santo na vida dele, porque um homem que estava à beira de um julgamento, que poderia ser morto, ele diz que está esperando pelo dia do julgamento, esse julgamento diante dos romanos, com ardente expectativa e esperança. Como é que uma pessoa pode aguardar por um julgamento com ardente expectativa e esperança, sabendo que ele poderia morrer? E ele fala aqui: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Por que ele está falando disso aqui? Ele está falando isso porque ele iria ser julgado diante de pessoas muito importantes, digamos assim, em Roma. Os seus acusadores iriam estar presentes. Muitas pessoas queriam dizer coisas absurdas sobre ele. Assim como a gente vê, por exemplo, no relato de Atos, quando ele se defende lá diante de Félix, né? Tem os acusadores que vão dizer várias coisas. Vão dizer que ele estava deturpando a lei de Moisés, que ele estava pregando outra coisa, que ele estava profanando o templo. Muitas pessoas se levantaram para dizer várias coisas a respeito de Paulo. Então, tudo isso ia acontecer nesse dia. Ele sabia que o dia estava chegando e queria ser difícil. Queria ser difícil. Então, mas ele sabia que ele não seria envergonhado, que ele não passaria vergonha, porque não seria ele a falar, mas era o Espírito Santo que ia falar naquele momento. E isso é uma promessa que Jesus faz aos seus discípulos, que está lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 11. Eu vou ler aqui para vocês. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Gente, isso é algo extraordinário. E era isso exatamente o que ia acontecer. E Paulo sabia disso, que não ia ser ele que ia falar, mas era o Espírito Santo que iria falar. Por isso que ele tinha tanta certeza que ele ia falar com ousadia, que ele não seria envergonhado, né? Então, continuando aí no versículo, ele fala: antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Essa passagem é muito, muito profunda. E assim, uma coisa que é clara aqui é que Paulo, ele não sabia o que ia acontecer, quer pela vida, quer pela morte. Ele não sabia se ele iria morrer ou se ele iria viver. Ele não sabia.
Mas de uma coisa ele tinha certeza, de que Cristo seria engrandecido. Tanto pela, se ele fosse julgado e ele fosse condenado e fosse morto, assim como também se ele fosse liberto naquele momento. E ele sabia disso porque o próprio Jesus tinha aparecido para ele quando ele estava em Jerusalém, se eu não estou enganado, ou era em Cesareia. E Jesus fala o seguinte, está lá em Atos 23, versículo 11, vai dizer o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Então, o próprio Jesus apareceu para Paulo. E ele falou que, Paulo, você vai ser levado para Roma. E você vai ter que dar o seu testemunho lá. Você vai ter que falar para aquelas pessoas, para os romanos, tudo aquilo que eu fiz na sua vida. Quando eu encontrei com você no caminho para Damasco, a sua visão lá na estrada de Damasco, o que eu te falei, tudo o que aconteceu, a sua conversão, aquilo que aconteceu depois, aquilo que eu fiz, aquilo que está acontecendo, os discípulos, o Espírito Santo que foi derramado, tudo isso Paulo precisava dizer. Precisava dizer diante dos romanos que Jesus era o Messias e era aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento para os judeus e que havia vindo, né, como homem e tinha morrido numa cruz e ressuscitado. Paulo precisava dizer isso, meus irmãos, e eu acho isso extraordinário, porque assim, Jesus, ele precisa de testemunhas. Você já parou para pensar nisso? Se ele tivesse morrido e ressuscitado e ninguém tivesse falado nada, como é que essa mensagem iria se espalhar? Como é que as pessoas iriam entender, iriam saber que Jesus existiu, que ele morreu e ressuscitou? Era necessário que Jesus levantasse pessoas naquela época para testemunharem a respeito das coisas que eles viram e ouviram, e era necessário que eles também falassem diante de autoridades, assim como Paulo estava preso, pregando para uma alta sociedade que fazia parte, né, da guarda, que eram do exército, que eram pessoas da alta sociedade. Essas pessoas precisavam ouvir sobre Jesus. As grandes autoridades de Roma precisavam ouvir sobre Jesus e era necessário que alguém fosse enviado para lá. E Paulo foi enviado preso, mas ele foi enviado porque era necessário que houvesse uma testemunha ali naquele lugar. Então, isso é extraordinário. Isso é extraordinário, assim, o que Deus pode fazer através das nossas vidas, e fez aqui através da vida de Paulo. E o que nós vemos aqui claro nesse versículo é que o objetivo de Paulo era que Cristo fosse engrandecido. Você percebe isso? Era que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, tanto por meio da morte como por meio da vida, gente. Se a gente conseguir entender isso, eu acho que a gente vai crescer na fé. Vai crescer muito, vai amadurecer muito. Só o Espírito Santo para nos fazer entender essas verdades. O versículo 21 vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, esse é o coração dessa mensagem. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo. O que isso significa? O que isso significa? Significa que Cristo era o centro da vida de Paulo. Cristo era a razão da existência de Paulo. Você entende isso? Ele era aquilo que fazia o coração dele pulsar, aquilo que movia ele, aquilo que dava sentido à vida de Paulo. E isso é muito profundo, porque hoje, meus irmãos, a gente vive num mundo em que as pessoas elas têm buscado várias razões para viver, várias razões para estar aqui nessa terra. Prestígio, dinheiro, sucesso, um casamento, uma família, filhos, tudo, dinheiro. É só o que você vai encontrar as pessoas procurando um sentido para a vida, procurando uma razão para viver. Mas aqui nós vemos
Paulo dizendo que o viver é Cristo, porque Cristo era a razão da vida dele, era a razão da existência de Paulo. E isso é algo que somente o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Não é o ser humano, não é capaz de fazer isso sozinho, mas é Deus agindo no nosso coração, Deus fazendo com que a gente abra os nossos olhos e que a gente entenda aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então, viver para Cristo é você abrir mão da sua própria vontade, dos seus desejos, daquilo que você quer para a sua vida, muitas vezes, para você fazer a vontade do Pai, assim como Paulo, assim como Jesus, no capítulo 2, que a gente vai ver depois. Jesus, quando ele está lá no dia anterior à sua morte, né, ele fala, passa de mim esse cálice, e naquele momento ele fala isso, porque ele sabia o sofrimento que ele iria enfrentar naquele momento. E não era um sofrimento, a gente precisa falar sobre isso, não era um sofrimento normal, não foi um sofrimento normal que Jesus passou ali naquela cruz, mas quando ele morreu, a ira de Deus foi derramada sobre ele. Aquilo ali era um sofrimento sobre-humano, digamos assim, um sofrimento que somente Jesus poderia enfrentar. E ele não era uma pessoa que ele queria passar por aquele sofrimento, digamos assim. Ele não tinha prazer no sofrimento que ele iria passar, digamos assim. Mas ele sabia que era necessário fazer isso e que aquilo era a vontade do Pai. Por isso que ele fala, passa de mim esse cálice, mas depois ele diz que a tua vontade seja feita. E essa também deve ser, como eu posso dizer, algo que nós precisamos fazer em nossas vidas, assim como Paulo. Fazer a vontade do Pai sempre, fazer aquilo que Ele quer para as nossas vidas. A gente precisa viver realmente para Cristo, sem olhar para as coisas, digamos assim, sem nos encantar com as coisas desse mundo. Eu acho que essa é a palavra certa. A gente nos encantar, nós nos encantarmos com as coisas desse mundo e nos esquecermos daquilo que é o principal, daquilo que deveria ser o nosso alvo, Cristo. A gente está aqui nessa terra. A gente tem que trabalhar, estudar, fazer muitas coisas. É necessário que a gente faça essas coisas. É necessário que a gente estude, é necessário que a gente tenha um trabalho para nos sustentar. É necessário que a gente, né, tenha a nossa vida. Mas isso não é a nossa prioridade. Isso nunca pode ser a nossa prioridade. Não pode ser a razão do nosso viver. Isto é a razão do nosso viver. E nós precisamos viver assim. Então, eu tinha colocado aqui, né, que esse viver é Cristo, ele significa que Paulo, ele respirava Cristo, ele respirava, ele estava, como um pastor eu gosto muito de escutar, ele fala que ele estava intoxicado de Cristo, ele estava intoxicado, ele respirava, ele transbordava Cristo e o Evangelho. Isso é o viver, sabe? O viver é Cristo. E aí eu queria perguntar para você nessa noite, qual é a sua razão de viver? Ou quem é a sua razão? Qual a sua razão pode ser? Qual a sua razão ou quem é a sua razão de viver? Quem é a sua razão de viver? E aí, quando você responder essa pergunta também, você vai... A responder essa pergunta também, você vai poder responder outra pergunta, que é: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Será que nós podemos dizer que o viver é Cristo nas nossas vidas? Será que isso é verdade para nós? E aí ele vai continuar dizendo, e o morrer é lucro. E aí, meus irmãos, quem é o homem, quem é a pessoa que pode dizer que o morrer é lucro? Bem-aventurado o homem que pode dizer o morrer é lucro. Porque apenas uma pessoa que não tem nada a perder nessa vida pode dizer isso. Você já parou para pensar nisso? Só uma pessoa
que não tem nada para perder nessa vida pode dizer que o morrer é lucro. E era isso que estava acontecendo aqui com Paulo. Ele não tinha nada a perder, meus irmãos, porque ele sabia que ele não tinha sido feito para esse mundo, que ele não tinha sido feito para viver aqui, fazer riquezas e buscar as coisas desse mundo. Não. Ele tinha sido criado, tinha sido feito para algo que era superior a isso, para algo que não estava aqui, mas que transcendia, que era Deus. Ele foi feito para Deus, foi feito para Cristo. Então, apenas uma pessoa que não tem nada a perder nessa vida, ela pode dizer isso. O morrer é lucro se você for falar isso para uma pessoa que não tem a Cristo, que não conhece Jesus, que não conhece a Bíblia. Ela vai dizer que você está louca. Como é que você quer morrer? Como é que você pode dizer que morrer é lucro, que isso é uma vantagem? Você já parou para pensar nisso? Uma pessoa ela vai dizer que você é louca se você dizer isso para ela, porque isso é totalmente contrário às coisas do mundo. Não faz sentido para eles. E somente realmente alguém que foi transformado por Deus pode dizer: morrer é lucro. Porque se eu morrer, se eu viver, se eu viver, ou se eu morrer, eu vou, eu vou estar bem. Se eu viver, eu vou ficar aqui, fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Ele quer para a minha vida, cumprir o seu propósito na minha vida. Se eu morrer, eu vou estar com Ele. Então, o que eu tenho a perder? Esse era o sentimento que tinha em Paulo aqui. Ele não tinha nada a perder. Ele também sabia que a sua pátria, ela não era terrena, mas ele era um cidadão de outro reino. Ele não era um cidadão de um reino terreno. Ele não era um cidadão de um reino de homens. Ele era cidadão do reino de Deus. E isso era o que movia o coração dele. E ele podia dizer: morrer para mim é lucro. E a morte, eu estava pensando, né, meditando sobre isso, quando eu estava preparando o estudo, e eu pensei, a morte é algo que é momentâneo. Aquele sofrimento que talvez Paulo iria passar se ele fosse condenado. Vamos supor, ele passou pelo julgamento e ele foi condenado a morrer. Talvez decapitado, talvez, não sei. Aquele sofrimento era muito pequeno, era um momento muito pequeno comparado a toda uma eternidade que ele estaria com o Pai, que ele estaria com o Filho e o Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? Aquele momento de sofrimento que ele ia passar não era nada comparado à glória que ele iria ver, a glória do Pai, que ele estaria com o Pai, que ele estaria nas mansões celestiais, que ele estaria desfrutando do reino. Você já parou para pensar nisso? Seria um momento muito curto, meus irmãos. Muito curto diante de toda uma eternidade. Então, a morte, no final das contas, é apenas um curto espaço de tempo comparada a toda uma eternidade na presença de Deus. Aquela morte que talvez ele passaria não significaria nada para ele, porque depois, logo em seguida, assim como Estevão, que o próprio Paulo ajudou a matar, assim como o próprio Estevão que estava ali, e quando ele estava morrendo, ele já estava vendo a glória de Deus, assim como ele falou também, que ele entraria no gozo eterno do seu Pai. E aquele sofrimento não seria nada comparado àquilo que ele ia desfrutar por toda a eternidade. Então, para o mundo, a morte de Paulo, ele não foi morto depois desse julgamento. A gente sabe pela história que ele não morreu depois desse julgamento, né? Que ele teve aqui. Mas foi depois que ele morreu. Ele foi preso de novo e ele foi morto. Não se sabe como foi a morte dele. Provavelmente decapitado. Mas se você fosse contar a história de Paulo para alguém desse mundo, alguém da nossa atualidade, essa pessoa teria pena de Paulo. Ela teria pena de, coitado, morreu decapitado. Coitado, foi um fracasso na vida. Coitado, esse homem era um derrotado. Foi preso,
naufragou, a víbora pegou no braço dele, tantas coisas aconteceram com ele. Isso era o que o povo iria dizer. Esse homem foi um coitado. Mas essas pessoas, elas não entendem. Não entendem o agir de Deus. Essas pessoas não entendem aquilo que Deus fez na vida de Paulo. Essas pessoas, elas não entendem a obra que ele realizou. A obra que, na verdade, Deus realizou por meio da vida dele, por meio da vida que ele teve aqui nessa terra. E como Cristo foi glorificado por meio da morte dele. Não foi nesse julgamento, mas foi num julgamento posterior. Ele morreu. E quando ele morreu, Cristo foi glorificado. O verso 22, ele vai dizer o seguinte: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Então, nesses versículos aqui, a gente vê um conflito que Paulo está passando, né? É como se a gente entrasse na mente dele e a gente tivesse um vislumbre daquilo que estava acontecendo na mente dele. Ele falava: viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu continuar a viver, vou continuar a fazer o trabalho de Deus. Estou cercado por dois lados. Eu posso partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é necessário que eu fique. Então, é um conflito que ele estava passando ali na mente dele e ele não sabia o que escolher. O desejo dele, como aqui que é expresso nesses versículos, é que era de partir e estar com Cristo, porque ele sabia que isso era algo que não podia ser comparado a nada nessa terra. Estar com Jesus, estar com o Pai, estar nos céus, era algo que ele não poderia comparar, era um prazer que não pode ser comparado a nada nesse mundo. E é por isso que ele desejava isso, era por isso que ele desejava estar com o Pai, que ele desejava partir e estar com Cristo. E eu pensando nesse versículo, eu falei, gente, será que eu quero estar com Jesus dessa maneira? Hoje nós já estamos em parte com Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós, porque nós temos comunhão com Deus, né? Mas nos céus, na glória, vai ser algo muito maior, muito mais profundo, muito melhor, incomparavelmente melhor. Isso aqui é só, como eu posso dizer, a ponta do iceberg. A ponta do iceberg que a gente está vendo do que vai ser a nossa comunhão, do que vai ser o nosso relacionamento com Deus quando a gente estiver na glória. Então, Paulo sabia disso. Será que nós, irmãos, nós ansiamos por isso também? Será que a gente quer isso nas nossas vidas? Será que você já pensou, parou na sua vida para pensar, nossa, eu quero estar com Cristo, eu quero estar na eternidade com Ele, eu quero viver esse momento, conhecer a Deus mais, estar livre desse corpo de pecado e estar com Deus. Será que você já parou para pensar nisso? Se você nunca parou para pensar nisso, você deveria pensar, porque isso é muito importante. E isso até pode ser usado nas nossas vidas como um termômetro do nosso relacionamento com Deus. Se você é uma pessoa que só pensa nas coisas terrenas, isso quer dizer que você ainda não entendeu a beleza do Evangelho. Se você é uma pessoa que está arraigada, suas raízes estão simplesmente arraigadas aqui, e você não consegue pensar nas coisas que virão nos céus, em toda a glória que vai vir, então tem alguma coisa errada. Você precisa se examinar, você precisa conversar com Deus e examinar a si mesmo. Porque isso, provavelmente, se você não pensa nessas coisas, se você nunca pensou sobre isso, isso significa dizer que você está muito ligado às coisas terrenas. De que você está aqui, ó, suas raízes estão aqui e você não está pensando nas coisas celestiais. Isso foi algo que ficou muito na minha mente na consciência cristã esse ano. Porque foi esse tema, né, falando sobre a segunda volta de Jesus. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? O estado do crente. É uma pessoa que ela tá com os olhos em Jesus.
ela está olhando para o alvo, que é Cristo, ela está pensando nas coisas que vão vir, nas coisas celestiais, mas é uma pessoa também que está com os pés aqui na terra. Você não pode simplesmente só pensar nessas coisas e esquecer da terra. Os olhos em Cristo, os pés na terra. E aí você vai ter o equilíbrio necessário para poder viver nessa vida. Mas não pode simplesmente estar com os pés nessa terra e com a cabeça baixada, esquecendo daquilo que virá. Tem que estar com os olhos em Cristo e os pés aqui nessa terra, fazendo a vontade de Deus. Então, o que fazia então Paulo? Ele abrir mão, digamos assim, ele dizer: eu quero estar com Cristo, isso é incomparavelmente melhor, mas eu quero ficar. Por quê? Porque é necessário, digamos assim, que eu fique com vocês para que vocês progridam na fé. O desejo de Paulo de ficar ele era baseado no fato de que ele iria ficar por conta da igreja, por conta daquilo que Deus, digamos assim, poderia fazer por meio dele ainda, no fim da vida dele. Então, Paulo ansiava estar com Cristo, mas ele sabia que havia um trabalho a ser feito. Ele sabia que havia algo a ser feito. Então, ele desejava ficar porque ele sabia que isso traria grandes frutos, digamos assim, porque ele poderia abençoar pessoas, abençoar vidas. E isso foi algo que eu falei no início tem relação com algo que eu falei no início do estudo, porque Jesus, isso também aconteceu com ele, no sentido de que ele se esvaziou, ele deixou toda a sua glória, deixou a presença, digamos assim, abriu mão da presença do Pai, da maneira como ele se relacionava com Deus quando ele estava nos céus. Ele abriu mão disso para se fazer homem, encarnar, se esvaziar, se fazer homem e habitar nessa terra, morrer e ressuscitar. Cristo abriu mão do relacionamento, digamos assim, não é que esse relacionamento deixou de existir, mas o relacionamento que ele tinha com o Pai, quando ele estava nos céus, era um. Quando ele se esvaziou e entrou aqui e se fez homem, as coisas mudaram, né? Então ele deixou toda essa glória, deu tudo isso que ele tinha nos céus. E ele fez isso. Ele abriu mão disso tudo para se encarnar, para se fazer homem, porque ele queria fazer a vontade do Pai, porque ele queria se entregar pela igreja, pela sua noiva. Então, isso é uma coisa que eu gostaria que a gente fixasse, sabe? Tudo isso aqui que Paulo está falando, ele está falando como um exemplo daquilo que ele vai falar no capítulo 2. O exemplo maior que foi Jesus. Ele abriu mão da sua vontade de fazer a vontade do Pai. Ele deixou aquilo que era, digamos assim, melhor aos seus olhos para fazer a vontade do Pai, para fazer aquilo que era necessário fazer. Perdão, Paulo, ele sabia que estar com Cristo era algo melhor, mas era necessário que ele ficasse por conta das igrejas. Então, ele quer fazer isso, ele quer ficar por conta do povo de Deus. Então, sobre essa parte, uma aplicação que a gente poderia ter, que nós precisamos ter, digamos assim, esse equilíbrio. O discípulo de Jesus é um discípulo que anela estar com Cristo, é uma pessoa que anela estar com Cristo, que anela por esse momento, mas é também uma pessoa que quer cumprir a sua missão aqui nessa terra. É um servo que quer completar a sua carreira, que quer fazer aquilo que Deus quer fazer por meio da vida dele, quer fazer a vontade do Pai, assim como Jesus, assim como Paulo. Não é um discípulo que quer fazer a sua própria vontade, é um discípulo que quer fazer a vontade do Pai, e é um discípulo, como eu falei, que está com os pés aqui na terra e os olhos no céu, em Cristo, no alvo, no prêmio da soberana vocação. E um versículo que eu gostaria de deixar aqui é um versículo que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. E esse versículo, meus irmãos, é um versículo que eu oro a Deus. Eu oro a Deus para que nós, no fim da nossa vida, a gente possa dizer esse versículo com alegria. Olha só o que Paulo fala aqui. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate.
completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Você já parou para pensar no fim da sua vida e aquilo que você vai dizer, digamos assim, a... será que você vai ser uma pessoa arrependida do que você fez com a sua vida? Será que você vai olhar para trás e vai dizer, nossa, eu gastei a minha vida com nada. Eu gastei a minha vida com as coisas aqui dessa terra e nada das coisas celestiais, nada das coisas eternas. Será que você vai ser essa pessoa que vai se arrepender? Ou será que você vai dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e eu oro a Deus, Senhor, que nós todos aqui possamos, quando estivermos no fim da nossa vida, a gente possa dizer esse versículo com toda a alegria, que nós combatemos o bom combate, que nós guardamos a fé. Amém? O versículo 25 vai dizer, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Esse versículo 26, ele ficou melhor na versão NVI. Eu entendi mais ele na versão NVI, vou ler para vocês. Ó. O versículo 26. A fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, o que Paulo vai dizer aqui, nesses dois versículos, é que, sim, uma coisa interessante, e eu vou esquecer de dizer isso, é que esses versículos 25 e 26 vêm para confundir tudo o que a gente tinha entendido, né? Porque aqui ele fala, e convencido disto, estou certo de que ficarei. Então, Paulo quer confundir a nossa cabeça, porque primeiro ele fala da morte, como se fosse uma coisa que pudesse acontecer. Aí depois ele fala isso, né? E também no versículo 19 dá a entender de que ele sobreviveria. E no capítulo 2 também tem uma passagem que dá a entender de que a morte era um perigo iminente que poderia acontecer. Então, o que os comentaristas vão falar aqui nessa parte, né, é que provavelmente não era que Paulo ele desconsiderasse o fato de que ele poderia morrer, mas ele acreditava que muito provavelmente ele iria sobreviver porque ainda havia algo a ser feito, digamos assim, que Deus ainda usaria a vida dele para abençoar a igreja. Então, é dessa forma que a gente pode entender esses versículos, mas é realmente assim uma coisa complicada entender Paulo nessa passagem. Mas o que Paulo vai dizer aqui é que ele ficaria e permaneceria para que eles progridam e tenham alegria na fé. Esse era o objetivo de Paulo. Paulo tinha esse coração de pastor. Ele queria o quê? Que eles progredissem na fé e que eles tivessem alegria na fé. Ele queria que eles desenvolvessem a salvação deles. E à medida que eles fizessem isso e que Paulo fosse liberto, os filipenses também se alegrariam teriam mais motivos para se alegrar em Cristo por conta da presença de Paulo. Então, eles imaginam os filipenses, né, recebendo Paulo depois desse livramento que Deus tinha dado a ele. Nós sabemos que não foi dessa vez que ele morreu, né? Depois que ele escreveu a carta aos filipenses, não foi aqui, foi depois. Eu queria ler um trechinho para vocês aqui de uma história e eu queria que vocês ficassem muito atentos. Fiquem atentos, observem aí a história, ouçam a história. Diz o seguinte: é a história sobre uma tragédia que aconteceu. Então, diz o seguinte: em abril de 2000, Ruby Ellison e Laura Edwards morreram em Camarões, na África. Ruby tinha por volta de 80 anos. Foi solteira por toda a sua vida. Dedicou todo o seu tempo a apenas uma grande coisa: fazer Cristo conhecido entre aqueles que não tinham sido alcançados, entre pobres e doentes. Laura, a outra que morreu, era viúva, médica, também por volta de 80 anos, e servia ao lado de Ruby, em Camarões. Os freios falharam, o carro desceu um penhasco e ambas morreram instantaneamente.
Eu te pergunto, isso foi uma tragédia? Duas vidas dirigidas por uma grande paixão, devotar suas vidas a um serviço sem precedentes, por amor aos pobres que perecem e para a glória de Jesus Cristo. Eu te pergunto, isso foi uma tragédia? Não, isso não foi uma tragédia. Eu vou lhe contar o que é uma tragédia. Vou mostrar como desperdiçar a sua vida. Considerem a história que saiu na revista Reader's Digest 5 anos atrás. Um casal se aposentou antecipadamente. Ele tinha 59 anos e ela 51. Hoje, eles moram numa cidade litorânea na Flórida, onde passeiam em seu iate, jogam softball e colecionam conchas. A primeira impressão, pensei que fosse alguma piada sobre o American Dream, o sonho americano, mas não era. Tragicamente, esse era o sonho do americano. Chegar ao fim da vida, a única e preciosa vida que Deus nos deu, e fazer com que a grande obra dos seus dias, que será apresentada diante do Criador, seja essa: jogar softball e colecionar conchinhas. Imagine este casal diante de Cristo no dia do grande julgamento. Olhe, Senhor, minha coleção de conchinhas. Isso sim é uma tragédia. E as pessoas têm gastado milhões de dólares persuadindo você a sonhar com essa tragédia, o American Dream. Contra isso, eu coloco meu protesto. Não compre essa ideia. Não desperdice sua vida. Esse foi um trecho da pregação de John Piper, que John Piper, eu não sei se vocês conheciam essa história. Ele conta isso, é o começo da pregação dele, que ele faz, uma pregação que ele fez em 2000, quando teve um congresso, onde houve muitas pessoas que se reuniram nesse congresso, um congresso ao ar livre, no ano 2000, e eles se juntaram ali para buscar a Deus, e John Piper falou essas palavras. E a verdade é que essas palavras, meus irmãos, elas são tão atuais quanto naquela época, sabe? Porque lá na América do Norte, nos Estados Unidos, é o American Dream, né? Mas nós aqui também temos o nosso Brazilian Dream, porque aquilo que nos é dito pelo mundo é: faça faculdade, tenha um bom emprego, seja o melhor, seja a pessoa mais rica que você pode ser, faça todos os cursos, tenha o melhor emprego, tenha uma casa na praia, seja um executivo de sucesso, tenha o seu iate ao fim da sua vida, para você poder passear e ter a sua coleção de conchinhas. Aqui a gente não teria a coleção de conchinhas, mas talvez outra coisa. Mas o que eu quero dizer é que o que nos é vendido pelo mundo, o que o mundo quer que a gente crê, é que essa é a razão da nossa existência. É buscar o sucesso da vida, é buscar esse sucesso pessoal. E eles dizem que é assim que a gente vai se satisfazer. Quando a gente tiver aquela casa, quando a gente tiver aquele emprego, quando a gente tiver aquele diploma, quando a gente tiver aquele esposo, aquela esposa, quando a gente tiver aquela família, é aí que a gente vai ser feliz. E isso é uma mentira. E é uma mentira que é comprada por muitos. O mundo inteiro está caminhando para isso. O mundo inteiro corre atrás dessas coisas. E a grande pergunta é: será que nós, que conhecemos a palavra de Deus, nós também estamos fazendo isso com a nossa vida? Será que você, meu irmão, tem feito isso com a sua vida? A razão da sua existência tem sido uma dessas coisas que eu citei? Você vive para alcançar um emprego, você vive e faz tudo na sua vida para alcançar um casamento, você vive e faz tudo na sua vida para alcançar alguma coisa aqui nessa terra, porque se você está fazendo isso, você está comprando essa mentira também, você está desperdiçando a sua vida. E é duro dizer isso, mas é a realidade. E
a gente precisa mudar, precisa realmente poder dizer como Paulo aqui, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos ser pessoas que não tem nada a perder nessa vida. Gente, isso é algo muito sério. Não ter nada a perder nessa vida. Se eu morrer hoje, eu tenho alguma coisa a perder, o que vai acontecer comigo? Eu vou estar diante de Deus ou eu vou estar no inferno? Porque só tem esses dois lugares, ou é o céu ou é o inferno. Então, nós precisamos realmente, assim, examinar a nossa vida, meus irmãos, porque a coisa mais fácil do mundo é a gente ter um ídolo, a gente ter algo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. E se está acontecendo conosco, a gente precisa mudar, a gente precisa pedir perdão a Deus por isso e pedir ao Senhor que Ele nos perdoe e que Ele nos ajude a fazer dele o centro das nossas vidas, a fazer Cristo o centro das nossas vidas, a fazer dele a razão da nossa existência, a razão pela qual o nosso coração bate, os nossos olhos brilham, a gente tem uma paixão realmente por Deus, tem uma paixão por Jesus. Isso é ser um discípulo de Cristo. Muitas vezes abrir mão da vontade, da nossa própria vontade, assim como Paulo, que queria estar com Cristo, mas precisava ficar por conta das igrejas. Assim como Jesus, que deixou a sua glória para fazer a vontade do Pai e nos salvar. Assim também vai ser a nossa vida, irmãos. Porque se Jesus, que é o nosso grande exemplo, ele teve que se humilhar e deixar a sua glória para fazer essa obra, imagine nós, que somos só os servos. Nós também, em algum momento nas nossas vidas, isso também vai ter que ser uma verdade para a gente. Não tem como a gente passar pela nossa vida inteira sem abrir mão de alguma coisa. Não tem como a gente passar a nossa vida inteira sem que isso seja trabalhado em nós. Então eu oro a Deus para que o Senhor venha nos fortalecer. O Senhor venha realmente nos ajudar a ser como Paulo, a ser como Cristo acima de tudo, né? Nosso grande exemplo. E só a misericórdia de Deus para a gente viver isso. E para a gente poder dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Somente Deus nas nossas vidas, para a gente poder dizer isso. E eu gostaria de orar, né, nesse momento, pelas nossas vidas, por aquilo que foi dito aqui. Pedir a Deus para Ele nos abençoar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, obrigado, Deus, por esse momento, Senhor, tua presença, Pai. Deus, nós queremos, Senhor, nos colocar diante de Ti nesse momento, Pai, como Teus filhos, Senhor. Deus, nós precisamos da Tua intervenção em nossas vidas, Pai. Nós precisamos que o Senhor venha, Deus, ó Senhor, nos transformar, Deus. Que o Senhor venha, Pai, realmente nos ajudar a abrir os nossos olhos, a abrir os nossos corações, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Deus, não nos deixa, Senhor, dos nossos pecados. Deus, não nos deixa, Senhor, na nossa vidinha, Senhor, buscando as coisas desse mundo, sem olhar para o alto, sem olhar para Cristo, sem pensar nas coisas eternas. Deus, tem misericórdia de nós, Pai, porque nós somos falhos, Senhor, porque nós somos tão falhos, Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos, Senhor, que o Teu Espírito, Deus, ele venha realmente fazer essa obra nos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha mudar as nossas vidas, venha, Senhor, nos fazer observar, nos fazer, Deus, enxergar os nossos erros e mudar, Senhor. Pai, nosso irmão Paulo, Deus falou aqui sobre coisas tão preciosas, tão profundas, Senhor, que nós precisamos viver isso, Pai. Coisas que precisamos realmente viver em nossas vidas. Precisamos considerar nossa vida como um nada, Deus. Contanto que a gente complete a carreira, complete a missão, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Aquilo que o Senhor quer fazer por meio da vida dessas 18 pessoas que estão aqui, Senhor.
Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus, porque precisamos de Ti, Senhor, porque precisamos ser moldados segundo o caráter de Cristo, segundo, Senhor, aquele que é o nosso exemplo, Pai, em todas as coisas, Senhor. Pai, Deus, que nós possamos realmente dizer essa frase, Deus, como pessoas que vivem isso, Senhor. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Que não tenhamos nada a perder nessa vida, Senhor. Se nós morrermos hoje, Pai, que tenhamos a certeza, Senhor, de que estaremos contigo na glória, que estaremos desfrutando, Senhor, da presença do Pai, da presença do Filho, do Espírito Santo. Somente o Teu Espírito, somente o Senhor para fazer isso nos nossos corações. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos fortalece. Deus nos fortalece na fé, nos fortalece, Pai, para que sejamos, Senhor, homens e mulheres, Deus, que vivem conforme o Teu Evangelho, que vivem de modo digno do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.